Oi, meu nome é Priscila, estou gravando esse vídeo para alertar que recentes pesquisas têm observado uma relação entre o coronavírus e coagulação sanguínea. Por isso, ao contrário do que muita gente pensa, a maioria das pessoas que usaram ventilação mecânica foram a óbito. Essa ventilação mecânica não tem sido tão eficiente para pacientes de coronavírus. E o motivo que os médicos estão levantando cada vez mais é que essas pessoas não estão morrendo por não estarem conseguindo respirar. Elas estão morrendo por coagulação sanguínea nos pulmões, que está impedindo a passagem do oxigênio que vai dos pulmões para os outros órgãos do corpo. Recentemente, o ator Nick Cordeiro teve uma das pernas amputadas devido a complicações causadas pelo Covid-19. Vocês devem ter acompanhado isso na mídia. Depois disso, a esposa dele disse que ainda precisou colocar um marca-passo no coração para estabilizar a frequência cardíaca dele. Os médicos chegaram até a usar anticoagulante no Nick Cordeiro quando viram que ele estava desenvolvendo coágulos em algumas partes do corpo. Esses anticoagulantes chegaram a causar uma hemorragia no intestino dele. E depois do uso do anticoagulante é que ele precisou amputar a perna. Veja um trecho da entrevista da pneumologista Eunara Márcia Negri, do Hospital Sírio-Libanês OR7, sobre essa questão da coagulação sanguínea em pacientes com coronavírus. Entope o vaso e o sangue não passa. Então não adianta o ar chegar no alvéolo para o oxigênio ser jogado para o sangue. O ar chega, mas o vaso que está lá esperando o oxigênio passar, ele está entupido. Então o oxigênio não chega no sangue da gente. Um sintoma que foi observado nas 2 últimas semanas pelos médicos é os dedos de Covid, e também alguns pacientes têm demonstrado manchinhas vermelhas pequenas, parecendo varicela. E isso pode estar relacionado à coagulação sanguínea. Várias pessoas que tiveram coronavírus, inclusive algumas que eram consideradas assintomáticas, como crianças, foi observado nelas que elas tinham os dedos de Covid, que são os dedos principalmente dos pés, ficarem meio arroxeados ou meio avermelhados, e alguns até chegam a apresentar feridas. A Sociedade Brasileira de Dermatologia chegou a passar um alerta aos dermatologistas para que, caso recebessem pacientes que estivessem com os dedos assim, para ficar em alerta que talvez esse paciente esteja infectado com coronavírus, mesmo que ele não apresente os demais sintomas. Segundo os médicos, isso pode estar sendo causado pelo sistema imunológico do nosso corpo ao desencadear uma resposta inflamatória exagerada contra o vírus, deixando o sangue mais denso, o que faz com que esse sangue tenha um pouco mais de dificuldade de passar pelos vasos e capilares sanguíneos. E também pode formar coágulos. Se isso acontece no pulmão ou esses coágulos vão até o pulmão através da corrente sanguínea, isso pode impedir que o oxigênio do pulmão seja levado pelo sangue para os demais órgãos, inclusive a pele, que é o maior órgão do ser humano, e isso pode ser fatal. Essa coagulação sanguínea não acontece somente quando o paciente já está em estado grave. Segundo os médicos, provavelmente essa coagulação sanguínea é um dos primeiros sintomas, e se ela for tratada logo no início, logo nos primeiros sintomas, pode impedir que o paciente chegue a ter uma insuficiência respiratória grave. Mas ninguém tem que procurar remédios anticoagulantes para evitar os sintomas mais graves do coronavírus. Remédios anticoagulantes só devem ser usados dentro de hospital com acompanhamento integral de médicos. Remédios anticoagulantes podem causar hemorragias e inclusive ser fatal,
Vê o caso do Nick Cordeiro, que teve uma hemorragia no intestino e isso tomando anticoagulante dentro do hospital e com acompanhamento médico. Imagina para quem está se automedicando sozinho. Para prevenir problemas circulatórios, é mais indicado que você procure alimentos e suplementos que melhorem a circulação sanguínea a longo prazo. Esses não costumam ter grandes contraindicações e podem ser comercializados sem a necessidade de receita médica. As únicas contraindicações para esse tipo de suplemento são para pessoas que já fazem uso de remédios anticoagulantes com acompanhamento médico, que é o caso de algumas doenças do coração, quando a pessoa toma varfarina, por exemplo, e quem sofre de doenças que causem hemorragias, como miomas uterinos. Para esses, não é indicado o uso de suplementos que melhorem a circulação sanguínea, porque podem aumentar o sangramento e também podem aumentar os resultados dos remédios anticoagulantes, causando hemorragias. Mas isso não é só para suplementos. Essas pessoas, elas precisam também cuidar da alimentação, não podem ingerir qualquer coisa. Inclusive alimentos que a gente ingere no almoço, no dia a dia, podem ser anticoagulantes também, em doses bem menores do que a de um remédio, mas também podem causar problemas para quem já tem hemorragias e quem já toma anticoagulantes. Normalmente os médicos avisam essas pessoas que elas têm que evitar alguns alimentos. E grávidas, que também não podem comer de tudo, não podem tomar qualquer suplemento, sempre elas precisam perguntar ao seu médico antes. Para as demais pessoas, esses suplementos não causam risco, porque eles mostram resultados a longo prazo e não imediatamente como um remédio. Portanto, eles têm que ser usados de maneira preventiva e nunca para substituir um remédio por alguém que já está doente. Uma pessoa que já está doente, ela tem que procurar um médico e tomar remédio. O aloe vera é um desses suplementos e é o que eu uso há bastante tempo. Eu só não usei no período que eu estava com miomas uterinos. Quando os miomas foram retirados, eu voltei a usar o aloe vera. E ele é usado há séculos no mundo para cuidados com a saúde. O aloe vera desintoxica e desobstrui os vasos capilares sanguíneos, inclusive eliminando gorduras que ficam acumuladas nele, para que o sangue assim possa circular melhor pelo seu corpo, levando nutrientes, oxigênio e defesa imunológica para todos os órgãos do seu corpo, inclusive a pele. Por conter grande quantidade de vitamina C, o aloe vera também fortalece as paredes das veias e artérias, impedindo que ela se deforme com o avançar da idade, atrapalhando a circulação sanguínea. O aloe vera também inibe o processo inflamatório, que pode deixar o sangue mais denso e com mais dificuldade de circular pelos vasos capilares. Medicamentos anti-inflamatórios fazem a mesma coisa, inibem o processo de inflamação, que deixaria o sangue mais denso. Porém, remédios anti-inflamatórios, como é o caso do ibuprofeno, que foi proibido para pacientes de Covid, porque podem desestimular o sistema imunológico ao mesmo tempo em que inibem o processo inflamatório. O aloe vera, ao contrário, ele inibe o processo inflamatório, mas ele contém muito aceman, que estimula o sistema imunológico. Então, segue a minha dica, mas isso não te deixa totalmente imune ao coronavírus. Portanto, continue seguindo as dicas dos médicos de manter o isolamento social. Se precisar sair, use máscaras e álcool em gel sempre. Lembrando que isolamento social não é simplesmente você não sair de casa. Dentro de casa você também deve evitar aglomerar pessoas que não moram com você nem na porta de casa. Isolamento social é você ter contato apenas
com as pessoas que moram contigo. E caso haja necessidade de ter contato com outras pessoas, somente em caso de necessidade, como quando vamos ao mercado ou à padaria ou aos correios, que isso seja feito com muita cautela, com álcool em gel, com máscara, e procure manter um distanciamento de pelo menos 1 metro das outras pessoas. Quando tiver mais informações que eu possa ajudar, informações com soluções e não só informações para trazer medo, eu faço um outro vídeo para vocês. Até mais!